Eu queria que a gente abrisse junto a Bíblia no livro de João 13. Versículo 37. Ali no capítulo de João 13, começa a trama, dos judeus de quererem matar Jesus. Inclusive o sumo sacerdote, ele fala assim: é necessário que um homem morra para salvar a nação. Ele estava sendo profético, porém ele não estava falando por bem, ele estava falando por mal, porque ele acreditava que Jesus incomodava a nação e poderia causar algum atrito com os romanos, eles perderem o status de Estado, e a sua independência religiosa. E os sacerdotes estavam preocupados. O sumo sacerdote então fala, a gente precisa matar Jesus, porque é necessário que um homem morra para poupar uma nação inteira. Foi profético, mas era com um intuito maquiavélico, de maquinar o mal contra Jesus. E Jesus, sabendo que ia morrer, ele fala para os seus discípulos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, e agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. E aí no versículo 37, que é o que eu pedi para a gente abrir, Pedro fala assim: Pedro perguntou: Senhor, por que eu não posso te seguir? Eu darei a minha vida por ti. E Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Em Mateus 26, do versículo 31 a 35, ali na última ceia, eu vou ler para vocês, tá? Mais uma vez Jesus fala isso, e Jesus está ali assentado, tomando a ceia com eles, e Jesus fala para eles de repente: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. E Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, Jesus, eu nunca te abandonarei. E respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. E hoje o tema que eu gostaria de compartilhar com vocês é a restauração do ministério de Pedro e o ministério da graça para todos nós. Pedro era um discípulo que disputava pela atenção de Jesus. Ali entre os discípulos estava João e Pedro ali disputando o tempo inteiro pela atenção de Jesus. No começo, o convite era uma empreitada maravilhosa de que Jesus era o Messias e de repente se tornaria o rei, e os discípulos seriam seus príncipes e autoridades. E os discípulos no começo tinham essa pretensão de quem seria o maior entre eles. Inclusive eles discutem isso algumas vezes entre eles: Senhor, quem vai ser o maior? Quem vai ser o número 2 ali do... E Jesus fala para eles: vocês não precisam se preocupar com isso agora. Não é agora. E realmente os discípulos esperavam uma vitória magnífica de Jesus sobre o Império Romano e restaurar Jerusalém e Israel. E essas eram as promessas também do Antigo Testamento, em que o Messias ele viria para salvar a nação judaica e instaurar o seu reino sobre o mundo. E essa era a expectativa deles. E eles, no convívio com Jesus, óbvio, passaram a amar Jesus, porque Jesus era de se amar, Ele era todo amor, todo cuidadoso, todo zeloso, com as suas ovelhas, com os seus discípulos, E os discípulos tinham essa expectativa e também tinham um amor por Jesus, já pela convivência com Jesus, por conhecê-lo
o pouquinho que eles conheceram, era apaixonante estar com Jesus. E Pedro falava assim para Jesus: de forma alguma, Jesus, eu te abandonarei. E Jesus fala: vocês todos vão me abandonar, né? Mas Pedro garantia: eu não, todos vão, eu não. Pedro era ali o cara apaixonado, cheio de energia pelo Evangelho, cheio de boa intenção, né? Com muito disposto a conquistar Jesus pelas suas obras, pela sua fidelidade, pela sua capacidade de se manter correto, idôneo, colado em Cristo, né? E Pedro tinha toda essa vontade e toda essa expectativa nas capacidades dele, nas capacidades que ele podia ter de estar com Jesus, na sua disposição de estar ali, né? E Jesus fala que: Pedro, você vai me negar 3 vezes. E a história acontece, né? Ali, quando Jesus fala isso, ele já está prevendo que naquele momento, em poucas horas, ele seria preso. E Jesus então foi traído por Judas, né? Que diz aonde Jesus estava. Os soldados chegam até Jesus e perguntam para Jesus, né? Quem é Jesus? Jesus assume: eu sou. O fato curioso é que quando ele assume que eu sou, os soldados caem, né, no chão, porque realmente é a palavra de Deus sendo proferida ali, né, o eu sou. E Jesus confirma: eu sou o Cristo, eu sou aqueles que vocês procuram. E Jesus então é entregue aos soldados e é levado para o interrogatório, e logo ali eles já estavam intentando o mal contra Jesus, e Jesus é preso e já começa sendo humilhado, já começa apanhando, né? E toda aquela cena que os discípulos imaginavam, uma guerra, né, física contra os soldados, é agora que ele vai mostrar o poder dele e vai transformar esses soldados em, sei lá, borboletas, né, o que fosse, o poder de Deus. Eles acreditavam que Jesus era Deus, sim, em carne, né, mas eles não entendiam da morte, eles não entendiam quando Jesus falava que eu vou, né, é necessário que eu morra, né, e eu volte em 3 dias, como Jesus falava, né, de formas alegóricas até, e eles não entendiam isso. Eles esperavam realmente um confronto, um enfrentamento, e Pedro inclusive é o cara que pega a espada e corta a orelha do soldado. Ele fala: é agora, eu vou dar, né, o primeiro golpe, e Jesus vem atrás logo, né, com os anjos todos para cima desses soldados, transformando eles em cinzas. E Pedro vai com toda a sua força lutar por Jesus com a sua espada, né? E Jesus fala: Pedro, não vai ser pela tua força, não vai ser pela força, não é isso. E Jesus então é levado, e os discípulos ficam ali abandonados, e o que está acontecendo, né? Jesus foi preso e ninguém reagiu, e Jesus não reagiu. Nós não esperávamos isso, era isso que era para acontecer. E eles, né, imaginam a confusão que foi para eles naquele momento, uma grande frustração. E ali Jesus sendo já humilhado, já começando, né, as suas dores de suas humilhações. Pedro fala que em Mateus 26, Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus o Galileu. Ali naquele momento do interrogatório, em Mateus 26, versículo 69, eu estou lendo, ele fala assim: Pedro estava sentado ali enquanto Jesus estava sendo questionado. Ele fala assim, a criada se aproxima dele e fala para ele: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. E depois saiu em direção à porta. Pedro começou a negar Jesus ali, né? Vendo que o negócio não correu para o lado que ele achava que ia correr, vendo que, né, toda aquela expectativa deles estava se transformando em algo doloroso. A partir de agora somos criminosos, né, e a gente não vai lutar pelo reino de Deus, e os anjos não vão resgatar Jesus, e Jesus já começando ali a ser humilhado, a ser espancado. Eu não quero estar nesse meio. E Pedro nega Jesus pela primeira vez. No livro de João fala que Pedro se juntou aos guardas em uma fogueira para se aquecer. Isso enquanto Jesus apanhava ao lado. Ele devia ouvir inclusive
o que estava acontecendo. Mas Pedro se juntava aos soldados, né, numa fogueira, estava frio. E aí outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Pedro chegou a lançar maldições e a jurar: eu não conheço esse homem, eu não estava com ele. Você não tem como provar? Não era eu. E então, a Bíblia diz, Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Pedro era o homem que Jesus tinha dito, né? Tinha falado para ele, Pedro, inclusive tinha dado o nome de Pedro para ele, né? Jesus. Pedro, sobre a tua afirmação, né? Quem vocês dizem quem eu sou? Jesus perguntava. Né? O Senhor é, né, filho de Abraão. E Pedro fala: tu és o filho do Deus vivo, tu és o Cristo. E Jesus fala para Pedro lá atrás: Pedro, bem disseste quem eu sou, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre essa afirmação, sobre a afirmação de Pedro, de que Cristo é o Filho do Deus vivo. E Pedro entendia o que? Eu vou fazer parte da história da igreja, da formação do novo reino de Deus no mundo. E a expectativa de Pedro era essa, né? Ser o número 2 ali de Jesus no mundo. E aqui está Pedro, na verdade, negando Jesus e falando: eu não conheço, nunca vi esse homem, inclusive amaldiçoando, né? Jurando que não conhecia Jesus. E aí ele se lembra de Jesus falando que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali ele chora amargamente. Ele chora amargamente porque ele havia se comprometido a não abandonar, ainda que todos o abandonassem. Havia dito que ia seguir Jesus para onde ele fosse, mesmo que Jesus falasse: ó, vai ter um momento que vocês não vão comigo, vocês não vão seguir comigo. E Pedro fala: de forma alguma, eu nunca vou deixar de te seguir, eu vou sempre te seguir, e eu nunca vou te abandonar, eu vou sempre te abandonar, ainda que todos te abandonem. E aqui está Pedro chorando amargamente, porque falhou cruelmente, falhou de forma, né, falhou mesmo. Jesus então é levado ali, começam os açoites, e com certeza Pedro estava por perto, os discípulos estavam escondidos por ali, acompanhando de alguma forma o que estava acontecendo, afinal estavam sempre com Jesus. Nenhum deles queria se identificar, né? Nenhum deles se manifesta em algum momento interrompendo os açoites. Todos ficam quietos, porque eles iriam realmente negar ou abandonar Jesus naquele momento. Aquele momento era o momento de Jesus, e Jesus era crucificado, era, né, espancado e carregava aquela cruz, e todos assistiam, e eles viam aquele show de horrores que faziam com Jesus, com tanto sofrimento, aquela condenação à morte, que é uma coisa muito intensa, né? Uma pessoa sendo condenada à morte, o dia da sua morte chegando, é algo com certeza muito intenso. E os discípulos acompanham, né, todo o sofrimento de Jesus até a hora em que ele morre, que seu corpo é levado para o sepulcro, e todos estão tristes, deprimidos, até o dia em que Maria vai até o sepulcro e de repente encontra a pedra, né, removida, e o túmulo está vazio. E um anjo aparece e fala para ela: avisa os outros discípulos, corre, né? E ela avisa os outros discípulos, né, que Jesus havia ressuscitado. E a Bíblia fala que João e Pedro correram em direção ao sepulcro para testemunhar que o corpo não estava mais lá. E a Bíblia fala inclusive que
que João chegou primeiro. João chegou primeiro, né? E a gente imagina o que acontece com Pedro no caminho dessa notícia. Meu Deus, ele ressuscitou. Ele vai estar lá, olhando para mim e vai falar: você me negou 3 vezes. Pedro corria envergonhado. Pedro corria com a consciência pesada. Pedro corria como alguém falho, como alguém que perdeu o seu segundo lugar, perdeu o posto do braço direito que ele queria tanto. E eles chegam lá e o corpo não está lá. E eles podem testemunhar a ressurreição de Jesus e falam: quem fez isso, né? E eles recebem então a mensagem do anjo dizendo que Jesus havia ressuscitado e os encontrariam em algum momento na Galileia. E na pescaria na Galileia, né, lá estão os discípulos, Pedro, João, o pessoal ainda lá, sem entender o que estava acontecendo. Jesus ressuscitou, mas o que a gente tem que fazer? Bom, parece que é isso. Ele ressuscitou e deixou a gente aqui. E, que legal, Jesus está vivo, então, né? Mas nossa vida segue. E eles voltam para a rotina de antes deles serem chamados discípulos, né? Eles voltam para o barco, voltam a ser pescadores. E lá estão eles pescando novamente. E a Bíblia fala que eles pescaram a noite inteira e não pegaram nenhum peixe. Ou seja, os pescadores não estão com nada, né? E não pegaram nenhum peixe. E ao amanhecer, um homem aparece e pergunta para eles se tem algo para comer. E eles dizem que não. E o homem orienta eles então a lançar as redes do outro lado do barco. E eles pescam centenas de peixes e dizem: é Jesus. E aí Jesus acende uma fogueira, chama eles para comerem. E aí em João 21, que é o texto-chave, tá, da mensagem de hoje, se vocês puderem abrir, João 21, do versículo 15 ao 17, a fogueira com Jesus. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E Pedro diz, e Simão diz, Pedro, né, diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus diz: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus respondeu: pastorei as minhas ovelhas. E pela 3ª vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E Jesus respondeu: cuide das minhas ovelhas. Jesus encontra Pedro fragilizado, chama Pedro de Simão, que é o nome antigo, e pergunta para ele: e aí, Pedro, qual foi a tua experiência como o cara, o que nunca me abandona, o que não vai errar comigo, o que é melhor que os outros, o que é mais digno e mais capaz, o que é mais fiel e resistente do que os outros? E no grego ele pergunta para Pedro: Simão, filho de João, você me agape mais do que estes? A primeira pergunta que Jesus faz, ele usa a pergunta do amor ágape, que é o amor supremo, o amor acima de todas as coisas. Jesus lembra Pedro, né? Se ele realmente tem um amor maior do que todos e tudo, se ele ama Jesus acima de tudo, acima de si mesmo. E Pedro responde para Jesus no grego: Jesus, tu sabes que eu te filéu. Filéu é um amor frágil, é um amor de amigo, é um amor de um carinho especial, mas nada além disso. O amor frágil. E Pedro reconhece então na sua resposta a Jesus:
Jesus pergunta: tu me ágape? E Pedro responde: eu te filéu. E Jesus pergunta de novo no grego: Simão, você me ágape? Usa o termo amor supremo novamente. E Pedro responde: Jesus, Senhor, tu sabes que eu te filéu, que o meu amor é um amor falho. E aí na terceira vez Jesus fala para Pedro, pergunta para Pedro: Pedro, Simão, filho de João, você me filéu? E Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te filéu. Pedro responde, Jesus pergunta se você me ama com esse amor frágil? E Pedro responde: eu te amo com um amor frágil, Senhor. O meu amor é frágil. E Jesus finaliza: cuide das minhas ovelhas. Com esse amor frágil, cuida das minhas ovelhas. Jesus continua a obra na vida de Simão, na vida de Pedro, mesmo tendo seu amor frágil ali. E ele mostra para Pedro que não era pelas suas qualificações, pela sua capacidade de amar, não era quem amava mais, quem amava menos, quem tinha mais fé, quem tinha menos fé. Não era quem perseverava mais, quem perseverava menos, quem era mais certo, quem era mais errado. Mas quem gostava de estar com Cristo, quem tinha um amor filéu por Jesus, isso bastava. Jesus, ele quer o amor filéu, o amor que tiver, o amor que você puder ter por Jesus, é o amor que ele fala: esse amor é tão bom para mim. Ele valoriza tanto pouco que a gente consegue oferecer para ele, porque é o amor que ele sabe que é o que a gente consegue dar. Porque nós somos falhos, nós somos frágeis. Quantas vezes Jesus fala para os seus discípulos: homens de pouca fé, homens de pequena fé. A nossa fé é pequena, o nosso amor é frágil, mas Jesus nos chama mesmo assim. Ele nos quer mesmo assim, e Ele insiste, Ele vai fazer uma obra maravilhosa na nossa vida, mesmo assim, mesmo com tão pouco que a gente se acha e se encontra, ou realmente seja, nós realmente somos. Deus não precisa da gente para fazer o mundo do jeito que Ele quer, ou realizar a sua obra maravilhosa no mundo. Ele não precisa, mas Ele sabe que nós somos criados para convivência com Ele. Isso é bom para nós, Ele se alegra com isso, Ele é glorificado nessa fragilidade, Ele é glorificado nessa fragilidade. E para cada negação de Pedro, Jesus pede uma confissão de amor. E isso é um desafio para nós, porque nós, o tempo inteiro nós passamos por isso. Quando Jesus nos chama para algo, a gente fala: não, mas meus pecados, não, mas meus problemas são muito grandes, não, mas minhas dificuldades são enormes, não, mas o meu momento é muito complicado para isso, não, os desafios que eu tenho aqui não dá, não, a minha família não tem condição, eu não tenho como absorver, eu não tenho como fazer, eu não tenho capacidade, eu tenho vergonha. E no final isso é verdade, estamos sendo sinceros. Porque pior que isso é a hipocrisia. Antes era um Pedro um tanto hipócrita, que falava: eu nunca te abandonarei. Pedro estava disputando fisicamente, Pedro estava disputando com os outros. E toda vez que a gente tenta disputar com alguém, Jesus faz a gente quebrar a cara, porque isso é hipocrisia. A disputa pelo ministério é pura hipocrisia. Quem é mais santo, quem é mais preparado, quem é mais digno, quem é mais... tudo hipocrisia. E nós vivemos num mundo religioso totalmente hipócrita, que isola os pastores em seres superiores, e esses pastores precisam viver vidas que eles não têm, precisam passar uma imagem para as pessoas que eles não são, e isso é hipocrisia, muito parecido com a nossa política. E é assim que funciona a humanidade. A humanidade funciona na base da politicagem.
das afirmações vazias, dessa competição por eu sou melhor que ele, eu sou melhor que ele, eu sou mais capaz, eu sou. Mas Deus não funciona assim, a humanidade funciona assim, e não funciona bem assim, mas é assim que se faz aqui. Mas Deus não olha dessa maneira, porque Deus olha quem realmente somos. Deus olha o podre que realmente há em nós. Deus enxerga você onde ninguém enxerga. Tem a música do Capital Inicial assim, né? O que vocês, né, é quando ninguém está vendo, né? E só Deus sabe o quão falhos somos e como nós somos frágeis. E quando nós trazemos essa fragilidade para Deus, Deus fala: você me filéu? Isso basta. Isso basta. E quando a gente assume a posição de falar: Senhor, eu te filéu, e Jesus fala: cuide das minhas ovelhas. E o que ele está querendo dizer, cuide das minhas ovelhas? Para nós. Para nós. Continua sendo meu representante nesse mundo. Continua sendo meu embaixador. Continua, porque nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo. Nós somos representantes de Cristo nesse mundo. Com todas as falhas que temos, nós somos. A obra é de Deus. A obra é de Deus. E nós somos os seus embaixadores. E na prática, como que isso funciona? Isso funciona da seguinte forma: nós somos um porto seguro para aqueles que estão se afogando e falam: ali tem um porto seguro. Nós somos uma luz para aqueles que estão em trevas, para aqueles que estão na escuridão e falam: não sei o que fazer. Ah, mas eu sei que a dona Zenita frequenta ali uma reunião de oração. A dona Zenita, ela é cristã, deixa eu falar com ela sobre o que está acontecendo com a minha vida. E as pessoas vêm até nós, às vezes falam assim: pô, mas eu não tenho nada a te oferecer, eu não tenho tanto conteúdo às vezes para te dar. Mas Deus fala através de nós e restaura as vidas. E quantos de nós que estamos aqui não fomos trazidos até o Senhor desta maneira? Por termos sido atraídos por uma pessoa que a gente viu algo em algum momento que resplandeceu uma luz diferente que a gente precisava, e nós nos chegamos mais perto, e nós questionamos, e a palavra de Deus veio até nós através daquela pessoa, daquele vaso quebrado, rachado, vasos de barro, como Jesus fala, né? A Bíblia fala que Deus armazenou grandes tesouros em vasos de barro, em pessoas imperfeitas, em pessoas falhas, mas Deus colocou os seus tesouros nesses vasos. Deus chamou os loucos deste mundo, os frágeis deste mundo, para confundir os sábios. E esse é o nosso chamado como ministério, resplandecemos essa luz. E Pedro, em um momento seguinte, você vê ele e João restaurados, entrando no templo em Atos, e o derramamento do Espírito acontecendo após uma pregação dele. Isso é maravilhoso. Pedro sendo restaurado, né? É Pedro ministrando ali para uma multidão de judeus, porque no final eles não sabiam o que estava acontecendo, e Pedro sabia o que estava acontecendo. E não era Pedro falando, era o Espírito Santo falando para aqueles judeus, explicando para ele aquela obra maravilhosa que estava acontecendo, que eles começaram a falar em línguas, um entendia a língua do outro, eram pessoas de outros países, eles começaram a falar de forma que todos podiam se entender, e aquele era um sinal do Espírito Santo, uma obra de Deus naquele local. E Deus usa Pedro, o Espírito Santo usa Pedro naquele momento para afirmar a sua igreja, para que ela passe a existir. Em Atos 2, conta a história de Pedro pregando para a primeira multidão que se torna a igreja, assim como Jesus fazia, sendo guiado pelo Espírito Santo. E Pedro restaurado. E a obra na vida de Pedro continua. Ele continua, porque ele continua errando depois daquilo ali ainda. Ele continua cometendo alguns equívocos ainda. E a graça acompanha ele por toda a vida. E é essa graça que nos acompanha
por toda a vida. E o amor que Deus tem pelas ovelhas, esse texto também mostra, né? Deus tem um amor muito grande pelas suas ovelhas, pelos seus cordeiros. Ele usa cordeiros para mostrar esse cuidado. O pastor, ele usava da lã, né, das ovelhas para si, mas eles tratavam elas com muito carinho, era convivência, era anos ali cuidando dessas ovelhas. E Jesus usa essa imagem, essa figura, né, como minhas ovelhas, cuide das minhas pessoas, das pessoas que eu amo. Tratava, usa o termo filho, usa o termo ovelhas, né? E nós somos essa referência para os filhos de Deus neste mundo. E nós temos que cuidar desses filhos que vêm até nós. Nós seremos luz o tempo inteiro nesta vida, o tempo inteiro, estando nós em fases boas, fases ruins, com o tempo, sem tempo, em condições psicológicas ou sem condições psicológicas. Todas as vezes que alguém chegar para você e te trouxer um questionamento, ou se aproximar de você porque você tem Cristo, você pode dizer: Deus está me usando neste momento como embaixador, eu preciso refletir a sua luz. Você pode até fazer uma oração naquele momento: Senhor, tu sabes que eu te filéu, tu sabes que eu sou falho, e Deus vai te usar tremendamente. Deus vai nos usar o tempo inteiro. Jesus compara também os seus cordeiros como a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, a formação da igreja. Ele chama de noiva no Apocalipse. E a noiva de Cristo, a Bíblia é encerrada ali, os textos bíblicos são encerrados com a noiva, o Espírito e a noiva. Esse é o último capítulo de Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba da água da vida. Essa é a mensagem final da Bíblia. A noiva, os cordeiros de Deus, as ovelhas de Jesus, dizendo: vem para o mundo, vem, vem. É a mensagem do Evangelho. Vem para perto de Deus, venha conhecer Jesus, venha conhecer a obra maravilhosa da graça dele nas nossas vidas. Amém? E esse é o que eu queria compartilhar com vocês hoje. Algo que com certeza todos os dias me abençoa muito, porque eu sou totalmente incapacitado, né? Já fui muito parecido com Pedro, achando que ia revolucionar o mundo, né? Como todo jovem, né? Eu vou para a Etiópia, eu vou para o Oriente Médio, eu vou, né? E a gente vai com a nossa força ali acreditando, e na primeira oportunidade a gente pisar na jaca, a gente pisa na jaca. E aí os planos de Deus começam a acontecer para nós. E Deus começa a falar assim: você me filéu. O filéu é o que eu quero, o filéu. Mas de verdade, sincero. Que isso possa ser uma verdade para a gente. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, que para conosco ele é infinito, é impossível de se compreender. Muito obrigado por tão grande amor que entrega o seu próprio Filho por nós numa cruz. É algo que não conseguimos imaginar o tamanho do seu amor. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor aceita, Senhor, um amor tão falho nosso, tão frágil. Deus, que nós possamos crescer contigo, que nós possamos ter um amor cada dia mais refinado, aperfeiçoado, um crescimento constante. Que nós possamos, Senhor, sermos pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. E que o Senhor nos ajude a lembrar da graça, da misericórdia, e que o Senhor traga, Senhor, os teus cordeiros para que possamos cuidá-los, e que o Senhor nos leve até eles, e que o Senhor nos dê sabedoria, ó Deus, para cuidar, Senhor, como o Senhor cuidaria. Em nome de Jesus.